Nesse momento, vamos vai fazer a elevação a Dona Maria. Vamos confortar ela e dar todo o apoio espiritual para a elevação. Bom dia a todos. Nesse instante, amorosamente, nós vamos envolvendo este ambiente de paz e de amor, preparado pelos benfeitores espirituais, muito antes da nossa chegada. Vamos nos ligando com o nosso mentor, nosso anjo guardião, que zela pelo nosso bem-estar, nos intuindo sempre no bom caminho a seguir. Vamos nos ligando com o mentor da 40ª EAE, com os dirigentes e alunos do plano espiritual. Vamos saudando o patrono desta casa, o comandante Edgar Amon. Saudemos as fraternidades da Lei Áurea, que desenvolve um intenso trabalho de fortalecimento na evangelização das criaturas, servindo a Jesus com muito amor. Vamos nos ligando com as correntes indígenas de Bogotá e Itaporã, que nos dão auxílio e proteção. Saudamos a fraternidade dos humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes, os médicos e cientistas do espaço. Saudemos a fraternidade dos Incênios, com Hilário do Monte Nebo. Saudemos a fraternidade do Trevo, com o Veneráveis Razinho, orientador espiritual da EAE, e todas as demais fraternidades do espaço, com a prece. O nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei e nos ampararmos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei e nos ampararmos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei e nos ampararmos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Saudemos Ricardo com a fraternidade dos cruzados, que nos traz a segurança necessária e nas esferas mais altas nos ligamos com Ismael, esse anjo amoroso, preposto por Jesus, para ser o guardião do nosso país. E nesse instante, nos aproximamos de nossa irmã Maria de Magdala, a nobre castelã, que ao tempo de Jesus abandonou sua vida de fausto e riqueza para servir ao divino Mestre, sendo um exemplo de pureza e de amor, e que possamos nos espelhar no seu exemplo para a nossa transformação, renovação anterior. E já sentindo a ternura maternal de Maria de Nazaré, que envolve toda a humanidade com a sua doçura e seu grande amor. É essa mãe amada que nos envolve e nos leva à esfera crística, onde Jesus habita, e como grandioso espírito planetário, esse divino mestre nos envolve em luzes e em forças redobradas para prosseguirmos na terra como seus humildes seguidores, e com o nosso coração vibrando de amor e gratidão, chegamos a Ti, nosso Pai eterno, a quem tudo devemos, a vida, nosso passado, presente e futuro.
Te agradecemos por todas as oportunidades de crescimento e de aprendizado. E é com muito amor e respeito, nosso bondoso Criador, que te ofertamos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal, principalmente de praticá-lo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Agora o Jairo vai fazer o texto edificante. Vai lá. Momentos exatamente disso, que a vida é feita de momentos que temos que passar sendo bons ou ruins para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante. Nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossas partes de melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossas vontades, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Francisco Cândido Xavier. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Marília falando.
Perfeito. Hoje, obrigada. Hoje, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, com o livro número 2, capítulo 9, com as perguntas de 168 a 200. Então, hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre esses itens. O título do capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E aí a gente vai falar sobre possessos, convulsivos, afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, pressentimentos, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, espíritos durante o combate, pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênção e maldição. E aí, para começar, eu pergunto para vocês, né? Ai, volta lá um pouquinho, por favor. Volta, por favor, isso aí. E aí, para a gente começar, eu pergunto para vocês, de que modo que os espíritos poderiam ou podem intervir no nosso mundo corporal? Vocês acham que eles podem intervir? De que forma isso pode acontecer? De que forma eles podem nos acessar? A gente está aqui reunido e eu não sei o que a Camila está pensando. Eu não consigo influenciar o que ela, quando ela está falando, eu não consigo influenciá-la. Porém, pode mudar, por favor, Ana. Porém, os espíritos, a gente sabe que eles sim. E muitas vezes eles chegam a influenciar nossas ações. Então, a gente sabe que quando a gente vive em sociedade, a gente pode usar máscaras, né? Então, às vezes a gente tem que ser um pouco mais político, digamos assim. Mas para os espíritos isso não existe. Então, eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos. E eles podem influenciar nas nossas ações. E isso pode acontecer, isso acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Então, até uma imagem bem clássica quando a gente fala sobre essa questão, que é a segunda imagem de baixo, né? Então, quando a gente faz uso de bebida alcoólica, de drogas ilícitas e tal, a influência deles, né, que eles usavam enquanto estavam aqui, e aí é uma forma deles continuarem tirando os benefícios, digamos assim, né, os sentimentos do uso. Então, influenciando a gente que está aqui e pode usar. Isso também pode acontecer de forma positiva, né? Na primeira imagem, quando a gente está ali lendo o Evangelho, por exemplo, a gente também tem a influência deles. E aí, esses sentimentos até que a gente às vezes não externa, eles podem até usar contra a gente também, né? Porque a gente acaba se expondo. Então, se eu não estou bem, eu estou com uma energia baixa, eu vou atrair mais ainda. Ana? E aí, então eu coloquei um exemplo aqui, até alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o Daniel colocou uma mensagem no grupo. A gente está precisando de alguém para trabalhar no Edgar Armon, acho que era quarta e sexta. E aí, puxa, nossa, eu consigo trabalhar no Edgar Armon de sexta-feira. Eu estou livre esse dia, né? Pensei aqui comigo, na hora que ele colocou a mensagem, putz. E aí já vem. No momento que eu tive essa atitude, sou bombardeada de pensamentos. E aí, pensamentos de diversas naturezas. Ah, mas que maravilha! Tem muita coisa para ser feita. Olha só, vai ser bom para você também. E aí, puta, legal, vou lá trabalhar. E aí, depois, para que você vai perder tempo? Melhor ir ver TV, descansar. Sexta-feira à noite, você vai ir lá trabalhar, né? Melhor ir passear, ir com os amigos, ir para o bar. A gente pode descansar depois de uma semana? Claro que a gente pode descansar, não tem problema nenhum em passar tempo com os amigos, em ver TV. A gente só precisa estar atento a qual a natureza desse pensamento, né? Uma vez que, como nesse exemplo, ele veio como resposta de uma atitude minha, que talvez, né, uma atitude de caridade, digamos assim. Só que é uma atitude que ia bloquear essa atitude minha de caridade. Então, é um pensamento bom? Talvez não seja, né? E aí, ou seja, esses pensamentos
que a gente muitas vezes é bombardeado são influências dos espíritos. Então, a gente pode ter influência de espíritos de luz e a gente pode ter influência desses irmãos que estão precisando de socorro, que estão aí vagando. Então, é a forma como eles influenciam na nossa vida, como eles influenciam e agem no nosso mundo corporal, através dos nossos pensamentos. Ana? E aí, agora a gente já sabe que eles podem influenciar. E que o tempo todo a gente é bombardeado de pensamentos. Como que eu vou saber se esses pensamentos são bons ou são ruins, né? São pensamentos meus ou são influências dos espíritos? Então a gente tem, quando é sugerido, o pensamento parece que alguém nos fala. Então não é aquela coisa que vem, nossa, é como se tivesse alguém soprando na nossa orelha. E pensamentos próprios, os nossos pensamentos, são sempre os primeiros. Então, assim, no momento ali que eu falei, puxa vida, eu consigo trabalhar no Edgar Armond sexta-feira. E aí eu já, olha só, vai ser legal para mim, eu estou precisando fazer também, agir um pouco, colocar em prática. Ah, foi o meu primeiro pensamento. E aí na sequência, não, para que você vai lá trabalhar? Então, o primeiro pensamento é sempre o nosso pensamento. Mas a gente não necessariamente precisa saber distinguir. Porque se a gente conseguir distinguir, e aí vai ficar muito fácil, né? E outro detalhe também importante é que nenhum espírito recebe missão de fazer o mal. Né? Os espíritos, nós, né, tanto os espíritos quanto nós, a gente tem o livre-arbítrio. Então a gente tem o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. E eles também não recebem a missão, mas eles não conseguiram sair dessa situação de socorro que eles vivem, dessa baixa vibração. Ana? E aí, a gente já sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso é o que a gente vem escutando durante todos esses anos, né, nos estudos. Então, a gente está num mundo de provas e expiações. E o que acontece nesse mundo de provas e expiações? A gente recebe provas diárias. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas situações. A tirinha de cima. O que acontece na tirinha de cima? Eu estou ali numa boa vibração, conectado com o meu mentor, e aí acontece alguma coisa, até um exemplo, tive um problema com o celular, liguei na operadora para fazer a reclamação, mas como eu estou numa boa vibração, eu vou conseguir resolver, vou ali conversar de forma política, de forma educada, correta com a pessoa, vou conseguir resolver o meu problema e beleza, continuei ali com a minha energia elevada. E aí eu vou continuar nesse ciclo bom, nesse ciclo de luz. Se a gente está numa energia ruim, então eu tô ali irritada porque não está funcionando, e aí eu vou ligar lá para reclamar, o que vai acontecer? Vou soltar os cachorros na atendente, vou falar um monte. E aí vou continuar nesse vício, me fortalecendo a conexão com esses espíritos de baixa energia. E isso vira um ciclo. Então esse ciclo ele pode ser tanto bom com o nosso mentor, com os espíritos de luz, quanto esse ciclo com os espíritos de baixa vibração. Ana? E aí, por que Deus permite que os espíritos nos induzam, né? Por que ele permite que sejamos acessados? Mais uma vez, estamos em um mundo de provas e expiações. Então a gente está aqui para evoluir moralmente. Se a gente recebe missões diárias, o objetivo é que a gente consiga vencê-las. Então estamos aqui frequentando o EAE, estamos estudando, estamos recebendo todo esse conhecimento, tendo acesso à palavra de Deus, a palavra de Jesus, e aí a gente precisa realmente conseguir efetivar esse aprendizado. E como que a gente vai ter certeza de que a gente aprendeu e absorveu e mudou na nossa alma, no nosso íntimo? Através das missões diárias. Então, se eu estou ali num momento que eu estou irritada, preciso ligar lá para reclamar com a menina, e aí eu estou irritada, e opa, peraí, parou que esse pensamento não é meu, vamos lá, centrar, conectar com o mentor, e a gente interrompe esse processo. Né? Então, pode ver aqui os dois quadrinhos com o X, interrompi aquele processo. Percebi que eu estou irritada, opa, parou, meu mentor me ajuda, faz uma oração, conecta, e aí, vida que segue. Então, por que Deus permite? Para que possamos
para que possamos estar atentos, para que possamos prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naquela palavrinha mágica, né? Orar e vigiar. Então, se a gente está orando e vigiando, a gente está sempre atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, e a gente vai estar um pouco mais esperto quando não for nossos os pensamentos. Ana? E aí a gente tem, mais uma vez, né, por que a gente é exposto, que é para colocar à prova a nossa constância do orar e vigiar, da nossa constância do aprendizado, e para mantermos a nossa vibração elevada. Então, conforme a gente vai mantendo aquele fluxo de conexão com o nosso mentor, de interromper, a gente vai se fortalecendo, criando uma aura que vai até protegendo a gente e impedindo que os espíritos de baixa energia nos acessem. Porque a gente começa a atrair espíritos de luz, não esses espíritos de baixa vibração. O próximo tópico, ele fala também sobre a obsessão. Então, um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Então, a gente ouve muito sobre obsessão. E aí, quando a gente, às vezes a gente fala assim, porque tem um espírito em alguém. Isso não existe, né? Essa palavra assim, em alguém não existe, porque um espírito não pode substituir o que está encarnado. Na verdade, a gente fica, né, até a imagem acorrentada. Então, é como se o espírito de baixa energia, ele fica coladinho aqui da gente. E aí ele vai interferindo nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e vai interferindo na forma como a gente vai vivendo. Então, ele não está dentro, apenas influenciando através do perispírito. E o que acontece? Se a gente for firme e conseguir manter o horário e vigiar, mesmo que a gente chegue numa situação um pouco mais agressiva, a gente consegue interromper esse processo. Desde que tenhamos vontade firme, podemos afastar os maus espíritos. Sempre com orar e vigiar. Agora eu vou passar para a Aline, que vai dar continuidade. Gente, desculpa, eu esqueci o microfone. Bom dia para todos. Eu vou falar da parte dos convulsivos, né? A convulsão, antigamente, ela não era muito bem entendida e muito estigmatizada mesmo, né? O estigma, acho que até hoje persiste, mas antigamente era muito pior. As pessoas eram vistas como loucas, como incapazes e como se tivessem sido possuídas mesmo, estivessem sendo possuídas, né? Mas o que é a convulsão? É um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele, provocada por aumento excessivo da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais. Pode passar, Ana. Então, né, vem essa grande pergunta. A influência dos espíritos nos fenômenos que se produzem nos convulsivos? Sim, e de forma significativa, bem como o magnetismo, que é a causa desses fenômenos. No entanto, os espíritos superiores, eles não se ocupariam, né, de coisas assim. Então, são espíritos de natureza pouco elevada que as provocam. Pode passar, Ana. Então, aí é importante ressaltar, né, que esses espíritos superiores não se ocupariam disso. Eu acho que essa é a grande questão, né, por essa doença ter sido tão estigmatizada durante tanto tempo, né, e muitas pessoas falarem sobre essa influência espiritual, a grande pergunta que está na nossa apostila é justamente essa, né, mas que espírito poderia causar isso? Por motivos óbvios, né, não seriam os espíritos superiores que fariam esse tipo de fenômeno, né? Acho que uma outra coisa importante também para falar é que é possível notar nos convulsivos faculdades especiais, assim como no sonambulismo e magnetismo, como a insensibilidade física, a leitura do pensamento, transmissão das dores. Os que sofrem, né, essas crises convulsivas, eles podem estar numa espécie de sonambulismo acordado e estarem ao mesmo tempo sendo magnetizados e sendo magnetizadores. Pode passar, Ana. Deixa eu passar aqui. Então, afeição dos espíritos por certas pessoas. Eu acho que é uma coisa
bem simples assim que eu quis colocar. A afeição vem pela semelhança dos pensamentos. Então, o que isso significa? Que os espíritos bons se simpatizam com pessoas boas ou que possam melhorar, né? Mesmo que a pessoa não tenha o tempo todo um comportamento ideal, adequado, bom, ela está disposta a melhorar. E os inferiores se simpatizam com as pessoas com vícios, com defeitos ou que possam vir a ser. Então, é como a Marília disse, né? Às vezes a gente está numa energia, uma elevação de pensamento, às vezes a gente está com uma energia mais baixa, está com raiva, e a gente é uma pessoa que tende a ficar mais impaciente, mais raivosa. É nessa hora que os espíritos, que também não estão tão bem, vão chegar perto da gente. A afeição, né, quando ela é verdadeira, não é carnal. Contudo, quando o espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por essa afeição, pode haver lembrança das paixões humanas. Por exemplo, quando o espírito se liga com o objetivo de vingar-se, por ter raiva de mim, porque eu fiz com ele alguma coisa na encarnação anterior. Então, ele não está comigo, ele não está ali se ligando a mim por afeição, mas sim por uma questão da vida, né? Uma raiva, um sentimento negativo. Pode passar, Ana. E aí vem esse pensamento, né? A gente fica pensando, os espíritos se importam então com a gente, se a gente está feliz, se a gente está triste, se algo de bom ou ruim aconteceu. Aí a pergunta 486 esclarece de forma perfeita essa questão, né? Vou ler para vocês, é esse do slide. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade, nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem com os males que passamos na vida? Os bons espíritos fazem o bem tanto quanto lhes é possível, e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não suportais com resignação, porque nenhum resultado benéfico trazem para vós. Sois então como o doente, que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Pode passar, Ana. Ainda é importante ressaltar que os males morais afligem mais os espíritos que os físicos, pois do nosso egoísmo e outros vícios nossos, né, que se deriva todos os nossos problemas. Eles não colocam em importância os males que a gente considera importante, mas que, na verdade, são resultado dos nossos próprios defeitos. Na verdade, os espíritos se alegram quando existe um mal que serve para abreviar o nosso tempo de prova, em que nós, se formos pacientes e resignados, podemos aprender e evoluir com tal situação. E aí tem esse trechinho também dos espíritos que eu acho importante, que resume muito bem essa ideia. Os espíritos, sabendo que a nossa vida corporal é apenas transitória e que as angústias são meios de chegar ao estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelas físicas, que são apenas passageiras. Então, para os espíritos, o que deixam eles mais angustiados quando eles não têm afeição é justamente quando a gente se distancia deles por essa questão dos pensamentos negativos, dos comportamentos inadequados, né? Do que problemas físicos que eles sabem que vão passar. Pode passar, Ana. E aí eu acho que vem a grande questão, né? E os nossos parentes e amigos que estão na vida espiritual? Como é que é, né? Eles sentem afeição pela gente, a gente sente por eles, como é? Então, eles sentem a nossa afeição e nos têm mais afeição que espíritos que são estranhos a nós, podendo até nos proteger se tiverem condição para tal. Então, um parente meu, um amigo meu que tenha, né, evolução espiritual suficiente, até pode vir me proteger na Terra, né? Mas só se tiver condição para tal. E eles sentem que a gente continua amando, né? E eles também continuam nos amando. É isso, gente. Alguma pergunta? Eu peço desculpas que hoje eu tenho uma prova de concurso, então daqui a pouco eu vou ter que sair, tá bom? Obrigado pela atenção. Agora é o Carlos e a Ana. Bom dia. A gente vai falar, eu e a Ana, sobre anjos da guarda e espíritos protetores. Qual é a missão do espírito protetor? O de um pai que com seus filhos conduz seu protegido no bom caminho, ajuda-o com os seus conselhos, consolá-los em suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Sim. Desde o nascimento até a morte, muitas vezes o segue após a morte. Na vida espírita,
e mesmo por meio de inúmeras existências corporais, porque essas existências nada mais são que fases bem curtas em relação à vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a isso, porque aceitou a tarefa, mas pode escolher os seres que lhes sejam simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Pode o espírito protetor afastar-se do seu protegido? Pode. Pode ocorrer que alguns espíritos tenham que deixar sua posição para realizar diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Ele se afasta quando vê seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte do seu protegido. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É, porém, o homem quem fecha os ouvidos, o protetor volta logo que seja chamado. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido extraviar-se na vida, é por incapacidade para enfrentar os espíritos malévolos? Não, é porque ele não possa impedir, mas porque ele não o quer. Isso faz com que o seu protegido sair das provas mais perfeito e instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que ele sugere, mas infelizmente nem sempre são escutados. Somente a fraqueza e a negligência ou o orgulho do homem é que dão força aos maus espíritos. O poder que tem sobre nós resulta de não lhe fazer resistência. Nessa fase aqui, eu digo que o papel do pai é a verdadeira face, né, dessa questão. O anjo protetor, ele trabalha como se fosse um verdadeiro pai. E por que ele não interfere e ensina o caminho? Porque ao contrário do filho mimado, que o pai dá tudo, ele quer que o filho conquiste as coisas. E se ele interferisse, tirando as pessoas do caminho que ele quisesse, sempre no bom caminho, nas coisas boas da vida, ele infringiu uma coisa que tem na lei divina, que é o livre-arbítrio. Então, o anjo da guarda, ele deixa você seguir o caminho que você escolhe, tenta indicar o melhor caminho que você possa seguir e está sempre ali, como um pai. Às vezes se afasta do filho, mas quando o filho vai procurar o pai de verdade, o pai vai lá e te sustenta. E na troca eu entendo como se fosse como se fosse um pai mesmo, que muitas vezes se afasta do filho e entra uma outra pessoa, um padrasto que segue com a criança, segue com a pessoa e que faz todo o trabalho de um pai, às vezes muito melhor que o pai que poderia ter. Agora a Ana Paula vai continuar com os espíritos protetores. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade aos espíritos protetores, né? Uma das questões é: o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho conquista um bem para si mesmo? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio progresso, seja para a sua felicidade. É feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso. Triunfa como um mestre, triunfa com o sucesso de um discípulo. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: o espírito protetor é como se fosse um professor, um mestre que a gente tem. Ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar o melhor caminho. E ele fica feliz, ele vai ter mérito por isso, por causa da sua dedicação a esses alunos, quando esses alunos conseguem passar nas provas, quando esses alunos conseguem realmente trilhar um bom caminho. Então, ele vai se sentir muito feliz e orgulhoso, porque foi um dos trabalhos que ele fez, né? Outra questão também comentada no Livro dos Espíritos é: além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista incitá-lo ao mal para que encontre ocasião de lutar entre o bem e o mal? Aí tem a resposta: ligado não é bem a palavra. É verdade que os maus espíritos procuram desviar os homens do bom caminho, quando encontram ocasião,
Mas quando algum deles se liga ao indivíduo, o qual faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele cujo domínio o homem se submete. Então, o que a gente pode entender por aqui? Existe sim, gente, o espírito mal, que vai ficar perto de você, mas também existe o espírito bom. E quem vai guiar, e quem realmente vai dizer se quer seguir o mal ou o bem, vai ser nós, os nossos pensamentos. E quando eu li essa questão, eu lembrei, não sei se vocês todos assistiram o filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz. Quando tem uma cena que o Nilson, que é o amigo do Divaldo, ele chama o Divaldo para ir na casa dele, para fazer uma oração para o pai dele, né? E quando o Divaldo entra na sala, né, no quarto, quer dizer, o Divaldo até pede para os espíritos maus darem licença para ele entrar, porque o quarto está cheio de espíritos maus. Por quê? Porque a vibração do pai do Nilson. O pai do Nilson era alcoólatra. E o Divaldo não sabia, até aquele momento. E aí, quando o Divaldo chegou, ele começou a realmente orar, fazer pensamentos positivos, pediu para o pai do Nilson realmente orar junto com ele. Você começa a ver na cena do filme os espíritos maus se afastando. Então, é muito interessante a gente ver isso, que depende da sua vibração. Se você está vibrando baixo, vai estar com você espíritos maus. Se você estiver vibrando positivamente, vai estar espíritos positivos ao seu lado, tá bom? Outra questão também comentada nessa parte é assim como os espíritos são atraídos aos indivíduos por simpatia, são igualmente atraídos para as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Aí ele comenta, né, os espíritos. Os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois lá podem estar mais à vontade e seguros de ser ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, portanto, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos em maior ou menor evolução, segundo o caráter e as paixões que ali predominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Desta forma, o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que incitam e mantêm o sentimento do bom nas massas, da mesma forma que outros podem usufruir-lhes as más paixões. E é mais ou menos o que a gente está vendo aqui nessa foto, né? É um centro espírita, onde todo mundo lá dentro está vibrando positivamente, com a força total. O que está acontecendo nessa foto? Os espíritos protetores estão protegendo o centro. Então, nessa parte, os espíritos quer dizer para a gente, não importa cidades, sociedades, povos, se esse povo, se essa cidade, ele está em sintonia com pensamentos positivos, sim, haverá espíritos protetores protegendo toda essa comunidade. Tá? E é um pouco também o que o Jairo, né, leu para a gente no nosso texto edificante, que são momentos. Né? Você está em que momento? Você está no momento da primeira foto, onde você está super alegre, feliz, ou você está no momento da segunda foto, onde você está triste? Então, tudo vai depender do indivíduo, mas também dessa sociedade que está vibrando coletivamente. E um ponto também que é comentado, o Allan Kardec começa a comentar, né? E explicar para nós o que é cada um dos espíritos, tá? Então, ele diz o seguinte: espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Então, ele vai ser superior ao quem ele está protegendo. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis.
com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Então, aqui ele está querendo dizer, ok, às vezes a gente tem espíritos familiares, mas às vezes esse nosso espírito familiar, ele não é tão evoluído como um espírito protetor, tá? E às vezes eles vêm também perto da gente, às vezes com leviandade, né? Outro ponto também que ele fala é sobre os espíritos simpáticos. São os que atraímos a nós por afeições particulares. E é uma certa semelhança de gosto, de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada à circunstância. E aí ele comenta também sobre o mau gênio. Mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de desviar do bem, mas agem pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontra. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz e de repeli-los. E para finalizar essa parte de anjos e espíritos protetores, eu trouxe uma frase que está no nosso livro, né? A doutrina dos anjos da guarda, velando por seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grande e sublime. Não temos sobre a terra um pai velando por seu filho, ainda que esteja distante, ajudando com seus conselhos por meio de correspondências? Por que admirar-se que os espíritos possam guiar aqueles que tomam sobre a sua proteção, de um mundo a outro? Pois, para eles, a distância que separa os mundos é menor do que separa os continentes sobre a Terra. Então, aqui ele quer dizer o seguinte, gente, não vamos admirar da gente ter anjos protetores. Eles estão próximos da gente e eles é como se fosse um pai que está zelando pela gente. Bom, gente, essa foi a parte que a gente falou sobre o tema. Agora eu vou passar para a Luciana. Obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o pressentimento. E o que é o pressentimento? O pressentimento e a intuição é a forma de nos comunicarmos com nossos mentores espirituais, assim como o nosso próprio íntimo, né? Então, quando nós pensamos assim, pedimos esse auxílio para o nosso mentor, nós estamos conectados com ele constantemente, que ele é um amigo de graça que Deus nos deu para nos acompanharmos, né? E como uma pessoa me falou uma vez, ele é seu amigo, ele está aí do seu lado, pega na mão dele e conta com ele para todos os momentos. Então, ele vai estar próximo. Então, quanto mais próximo eu tiver, né? Então, ele vai me intuir. Quando eu tiver alguma dúvida, quando eu tiver alguma situação, seguir nessas encruzilhadas para distinguir o bem do mal, então o meu mentor ele vai me intuir quanto a isso. A nossa vibração vai estar muito, muito próxima, né? Então ele vai me intuir, né? Os espíritos protetores que estão ao nosso lado para nos ajudar conseguem nos inspirar através dos pensamentos. É a conexão, é a sintonia com o nosso mentor. Sendo assim, temos sempre que elevar nossas vibrações e nossas energias para espíritos afins, nosso mentor e alguns amigos, alguns irmãos que estão à nossa volta, os espíritos bons, vamos dizer assim, e para que eles estejam sempre conosco, nos intuindo. Para que isso aconteça, para que a gente possa ter essa afinidade, então nós temos a prece. A prece ela é fundamental na nossa vida. Isso nós aprendemos desde muito criança, né? Nossos pais sempre, acredito que a maioria sempre viu, não, vamos antes de dormir,
vamos rezar, vamos orar. Eu era criança, então vamos rezar, tem a oração do anjo da guarda, né? Que são esses nossos amigos, né? Então, o papel da prece é fundamental para a sintonia com espíritos amigos que irão nos aconselhar ao melhor caminho. Portanto, no momento das incertezas, vamos pedir ajuda a Deus e a seus espíritos protetores para nos auxiliar com pressentimentos e intuição. Mas vamos nos lembrar do ensinamento de Jesus, né? Vigiai e orai, ou orai e vigiai, pois essa sintonia podem ser utilizadas pelos obsessores também. Então, vamos estar sempre orando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para termos essa sintonia com os nossos espíritos amigos, os bons espíritos, né? E eu lembro que um rapaz que trabalhava comigo, nos tornamos até amigos, ele é evangélico, da congregação cristã, e ele falava assim para mim, Lu, nada como uma noite para a gente poder dormir e descansar os nossos pensamentos. Se você viveu uma situação muito ruim, muito complicada durante o dia, não tome atitudes precipitadas. Faça uma prece antes de dormir, deita e dorme. No outro dia, você já vai estar com a mente limpa. Só que, em alguns estudos que eu tenho feito em paralelo ao curso, com outro grupo da minha cidade lá no Paraná, e foi dito que vamos fazer a prece, vamos deitar e dormir. Durante o nosso sono, o nosso espírito vai ao encontro de espíritos amigos, de bons espíritos, do nosso mentor, nosso anjo guardião. E eles vão passar para nós a boa energia, para que quando nós acordarmos no outro dia, nós vamos estar leve, com um pensamento puro e limpo, para tomar a decisão correta, para seguir o caminho reto e certo, né? Aí tem uma questão que fala assim, os espíritos podem mudar a natureza para se fazer cumprir uma missão. Sim, eles têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento da lei da natureza. E aí, e não para modificá-lo. Lá cito o exemplo do homem que foi uma tempestade, era a hora dele desencarnar, e aí ele foi, se abrigou da chuva, aí um raio veio, caiu, né, naquela árvore que ele se abrigou e ele morreu porque o raio caiu. Então, aqui ele quer explicar que o raio, pela lei da natureza, o raio, sim, pela tempestade, ele ia cair. Mas que o que os espíritos fizeram, eles o intuíram aquele homem para que ele fosse se abrigar naquela árvore, porque era o destino dele, era a hora dele, aconteceu porque tinha que acontecer. Então, ele foi intuído para poder estar lá naquele momento e naquela hora. Muitos falam que as pessoas usam uma palavra que diz assim, momento errado na hora errada, né? Para nós, aos nossos olhos, a grosso modo, vivemos como meros mortais, né? Mas as coisas acontecem certo na hora certa. Para uns é felizmente, para outros é infelizmente, tá? Pode passar, Ana. Como se pode pôr fim à influência negativa de um espírito malévolo? Bom, para a gente poder combater uma doença, vamos dizer assim, nós vamos ao médico para passar para ele o que nós sentimos, para ele detectar e dar um diagnóstico, né? Então, nós temos que detectar. Então, segue alguns exemplos, né? Dessas influências, porque elas se aproveitam das nossas fraquezas. Quais seriam algumas delas, né? Desentendimentos e brigas constantes. Vamos citar dentro de uma casa, de uma família, briga de casal, briga de pai, mãe, irmãos, né? No calor das emoções, nós falamos muitas coisas que não devemos, até que não queremos, mas esses espíritos vão percebendo que nós estamos frágeis, eles vão se aproveitando e a situação vai se agravando cada vez mais. Algumas pessoas desenvolvem um papel de vitimismo,
Vitimismo e falta de autoestima. Ó, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, porque eu sou feia, e a pessoa não consegue ver nada de bom em si. Ela acha que ela não tem nada de bom em si para oferecer, ela se veste nesse papel. Existem casos de pessoas que têm uma grande carga de estresse e até mesmo ciúmes. O estresse do dia a dia, do trabalho, a cabeça cheia, ela não para, ela não pensa, ela não tem tempo nem de fazer uma prece, uma oração, se conectar, nada. E os ciúmes, né? Os ciúmes doentio de um marido para mulher, de mulher para marido, de sentimento de posse. É meu, eu quero, e começa a criar ilusões. Tudo isso nos enfraquece e faz com que esses espíritos se encostam. E como eu ouço muito, sempre ouvi muito o seu Daniel citar, que seriam a parte dos vícios em geral, né? Os vícios da bebida, das drogas, jogos, tudo que é vício, tudo que, no geral, né, a figurinha que a Ana colocou aqui, o vício da comida, gente, né, dos docinhos, não deixa de ser um vício que acaba acarretando e fazendo mal para o nosso corpo, para o nosso templo, né? Então, aí vem a questão, como nós podemos combater tudo isso que está fazendo mal? Porque nós detectamos, vamos dizer, a doença. Então, agora, qual o remédio que nós vamos ter que tomar? O alimento espiritual, que é o conhecimento, é o estudo, é a leitura, é uma mensagem, essas mensagens maravilhosas que o Jamil posta para nós todos os dias no grupo, né? Eu gosto muito de ouvir aquelas mensagens do Momento Espírita, que são exemplos, assim, fantásticos do nosso dia a dia, né? Então, são esses bons pensamentos, essas boas palavras que vai alimentar o nosso espírito. E eu gosto de ouvir quando eu começo a trabalhar. Eu tenho essa oportunidade. Então, eu sinto que quando eu faço isso, meu dia flui melhor, porque eu estou munida, alimentada, né, de boas energias. Uma coisa que é fácil e difícil ao mesmo tempo, que é o amor, que é fácil, e o perdão, que já é um pouquinho mais difícil, né? Nós temos que amar muito, mas também temos que perdoar muito. Nos colocar no lugar do outro, aprendermos amando esse nosso irmão, esse nosso amigo, nos colocando no lugar dele. Muitas vezes ele é uma pessoa um pouco mais ríspida, mas nós não sabemos o que esse irmão passou ou passa lá atrás, a sua história de vida, né? Então, esse perdão e esse amor que nós temos que para exercitar, né? E o que nós podemos fazer? Que é uma parte que eu achei fantástica do estudo, né? Como que nós podemos combater também isso? Nós temos que orar por eles, por esses espíritos, por esses irmãos. Nós temos que retribuir o mal com o bem. Eles podem nos fazer mal, mas nós temos que retribuir eles com o bem, fazendo-os por meio de oração, que eles sejam inundados de amor e perdão, assim fazendo-os compreender todo o mal que fizerem suas consequências. Dessa forma, eles enxergam que não conseguiram nada com isso. Pelo contrário, eles só se afundam cada vez mais fazendo esse mal. Então, nós temos que orar por eles. Estou aqui agora, estou sentindo que tem uma influência que não está boa, e aquela angústia tal, não, vamos orar, olha, segue seu caminho, segue a luz. Olha, se eu te fiz algum mal, me perdoe, porque eu também te perdoo, e etc e tal. Então, para que ele siga o caminho dele. E aí tem uma frase, como sempre me disseram, né? Que é essa última parte aí, sempre mudar a sintonia do nosso rádio. Você está ouvindo um rádio, ele começou a chiar, você automaticamente muda para a estação seguinte, que está com uma sintonia melhor. Então, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, esses ciúmes, essa obsessão que eu tô, não, eu tenho que mudar essa sintonia e colocar bons pensamentos. Então, sempre mudar a sintonia do nosso rádio, sempre elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Pode mudar, Ana. E aí, essa frase que era para completar, né? Que a experiência prova que alguns espíritos que perseguem alguém por vingança de uma vida ou outra, e que se espiam, assim, suas falhas ou delitos, crimes realizados, cedo ou tarde nos danos que tenham causado a alguém.
Eu acredito que todos, por meio das vivências de uma vida ou outra, vai chegar um momento que ele vai enxergar o que ele fez, o mal que ele causou, os danos reparáveis ou irreparáveis que ele causou. E é por meio da reencarnação, é por meio da ajuda dos bons espíritos, é por meio das preces, das orações, que mesmo nós, sem saber para quem, mas a gente vai orando, né? Pode passar, Ana. E aqui fala para assinalar as alternativas corretas, né? Então, eu assinalei a letra A, que na maioria das vezes os espíritos que nos concedem favores querem nos arrastar para o mal e usam isso para comprarmos, e eles encontram meio fácil de conseguirem, nos facilitando os favores e gozos que a natureza que a riqueza pode nos proporcionar. Porque tinha uma questão anterior que falava assim, como que os espíritos, se eles podem nos conceder favores e riquezas, né? E os maus espíritos que nos concedem determinados favores, por exemplo, assim, olha, eu peço muito, eu quero ganhar na Mega Sena, eu preciso porque, olha, essa vida tá difícil, eu quero. Um mau espírito ouve a minha prece e vai lá e ele quer, ele vai me ajuda, meu padrão vibratório tá naquela obsessão, e aí ele me ajuda a conseguir. Mas ele vai me cobrar esse favor lá na frente. Então, eu vou utilizar esse ganho, essa riqueza que vai me proporcionar como? Prostituição, bebida, drogas, viagens, coisas erradas no geral. É uma forma, porque ele vai estar feliz, porque eu vou estar retribuindo para ele. E eu coloquei também a questão B. Os bons espíritos nos concedem riquezas com o objetivo de minimizar o nosso karma quando merecemos. Veja bem, é só quando nós merecemos ele vai conceder. Porque se ele achar que nós não merecemos, ele não vai conceder. Não estamos prontos, não estamos preparados. Em alguns casos, conseguem amenizar nossa dor e sofrimento, dando-nos a paciência ou submissão à devida situação. Mas não conseguem afastar totalmente alguns males, pois estes estão nos decretos da providência. Ou seja, esse pedacinho eu achei fantástico. Devemos passar por determinadas coisas para o surgimento do aprendizado. Nem sempre o que nos parece ser mal é mal. O bem que deverá surgir será sempre maior do que o mal. Eu finalizo aqui a minha apresentação com esse textinho que eu achei ele fantástico. Obrigada. Bom, eu vou falar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. A primeira pergunta que aparece nesse item é que a resposta é assim, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, os fenômenos, eles acontecem, segundo o Livro dos Espíritos, todos eles pode ser que aconteça de ser direcionado ao homem, mas isso é a minoria das vezes. Na maioria das vezes, ele está relacionado com a harmonia da natureza. Então, essas pessoas, elas são colocadas lá, mas os eventos, eles iam acontecer. Faz parte do plano das pessoas. E aí eu coloquei a imagem de um vulcão, que todo majestoso e causa estrago por onde passa a larva dele. E aí eu lembrei das aulas que fala de Pompeia, né? Que muitas pessoas morreram com a atmosfera que esquentou demais, muitos animais, muitas pessoas que participavam e também que não participavam. Mas acontece que esse fenômeno ele aconteceu numa época em que os cristãos eles eram perseguidos. E eles eram jogados na arena, os leões e tudo mais. E as pessoas que davam essas ordens, muitas vezes iam nessas cidades, nas piscinas térmicas, e outras pessoas, elas tinham dívidas no passado.
Mirames fala isso. E aí, porque os vulcões, eles têm pesquisas, tem cientistas que pesquisam que ele ajuda na redução do aquecimento global. Então, essas coisas que ele joga na atmosfera têm ajudado a manter a Terra mais fria. Então, a gente está passando pelo aquecimento da Terra e os cientistas, eles fizeram uma projeção. Essa projeção, ela foi diferente do que eles viam. E aí foi chegada à conclusão de que a gente contou meio com a sorte, que não é sorte, que é Deus, que ajuda com esses vulcões a diminuir a temperatura da atmosfera. Pode passar, Ana. E aí, tem a pergunta, os espíritos que dirigem esses fenômenos da natureza, eles formam uma categoria diferente no mundo espírita? Eles são seres à parte, ou espíritos que tiveram encarnados como nós? Aí a resposta é que estiveram ou que estarão. Então, a gente sabe que Deus é justiça e amor, e ele cria todos os espíritos simples e ignorantes. Ele não criou uma categoria, uma estrutura de espírito à parte para cuidar desses fenômenos da natureza. Então, os espíritos que cuidam que auxiliam no trabalho na lavoura, eles são os mesmos que trabalham no mar, na terra e em todos os reinos da natureza. Às vezes, eles operam mudança de posição, iguais aos nossos trabalhos na terra, e o que vai ajudando eles a adquirir mais experiência. Mas não existe uma estrutura diferente de espírito que cuida. Então, eu coloquei assim, a figura da mitologia. Antigamente, os homens, eles achavam que isso são deuses, mas nada mais eram que espíritos de elevado padrão que vinham orientar os espíritos menores nesses trabalhos da natureza. Então, esse tipo de fenômeno, ele sempre existiu, mas em todas as épocas, mas tudo é por missão de Deus, tudo tem uma razão de ser. E aí, o livro coloca na produção de alguns fenômenos. Mirames fala que para cada divisão da natureza tem um departamento que é dirigido por espíritos angélicos. Eles que comandam e fazem com que trabalhem até mesmo os ignorantes. A gente vai ver mais na frente que tem espíritos que eles trabalham nesses fenômenos e eles eles não têm consciência disso. Eles trabalham sem saberem que estão trabalhando com uma finalidade. Então, diante disso, na pergunta, ele fala assim, na produção de alguns fenômenos, por exemplo, a tempestade, é um espírito que age ou se reúne em massa? Então, a resposta é em massas inumeráveis. Os ventos, o Mirames fala que são sopros de Deus para a renovação da atmosfera. Eles são guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges, muitas entidades, que têm como direção, ele coloca os engenheiros siderais. E eles conhecem todos os fenômenos. E aí eles vão guiar esses fenômenos, essas tempestades que vão limpar a atmosfera. E esses encarregados, eles têm conhecimento sobre isso. Esses choques das nuvens, eles obedecem o comando de Deus, e se causam algum dano, como a Luciana falou, eles não passam de simples danos diante do bem que produzem. Além de que esses ditos enganos, eles pode ter sido uma opção do próprio espírito, enquanto ele estava no mundo espiritual. As provas, ele dá um exemplo de que as provas, essas mudanças, elas não são do local onde está. Ele dá um exemplo do Nordeste brasileiro, que lá existe a escassez de água. Então, se a população toda daquele lugar se mudasse, por exemplo, para o sul, nesse lugar passaria a não receber chuva. Então, ia mudar o clima do lugar imediatamente. Que essas provas, elas não são do planeta Terra, eles são das criaturas que estão lá. Eu achei muito interessante
essa parte. Então, ele orienta também que quando a gente, sabendo disso, a gente pode ajudar os bons espíritos nesse trabalho, porque é um trabalho difícil. E fazendo oração para todos os envolvidos e para os espíritos que trabalham nesse lugar. Pode passar, Ana. E aí ele coloca que os espíritos que exercem a função sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa e pelo livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido. Então, uns, eles agem consciente, geralmente são os que comandam esse tipo de fenômeno, e outros não. Alguns, eles se comprazem disso. Mas, todos eles, então, os que têm conhecimento mesmo são poucos, mas é sempre Deus que opera. Deus não controla diretamente, ele tem esses engenheiros siderais para operar esses fenômenos. Então, ele fala assim na última parte: é assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo, admirável lei da harmonia, do qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Então, todos os espíritos, eles vão chegar na evolução, e o que é inferior hoje, que está auxiliando, amanhã ele pode ser um espírito superior e ele também pode comandar esses fenômenos no futuro. Pode passar, Ana. E aí eu vou falar agora dos espíritos durante o combate. A pergunta que o Livro dos Espíritos fala é assim: durante uma batalha, há espíritos que existem, assistem e sustentam cada lado? Sim, e aqueles que estimulam e encorajam. Do mesmo modo que tem os espíritos também que intuem o mal. E aí, o comando tudo que acontece tem um espírito dirigindo e assistindo. Então, os espíritos, eles conhecem quem vai ser o vencedor antes mesmo daquele conflito começar. E se existe esse movimento, é porque Deus permitiu esse evento. Então, esse evento ele é o necessário, porque é um processo espiritual de despertar desses espíritos que se encontram ali naquela faixa de vida. E esses espíritos inferiores, eles também podem influenciar os comandantes, mas aí é uma questão de livre-arbítrio. E aí é curioso que ele fala assim, que se a derrota desse exército for corresponder a uma nação que não pode ser dominada, os espíritos superiores, eles vão intuir alguma coisa para que isso não aconteça. E que um país, ele nunca pode escravizar toda a Terra, todos os povos do planeta. Miramês dá o exemplo da Segunda Guerra, que a Alemanha estava dominando, e ia chegar a dominar todo mundo, junto com seus aliados. Então, faltava poucos dias para eles descobrirem a bomba atômica, e foi intuído a outros países, os Estados Unidos, para eles criarem a bomba atômica que colocaram no Japão. E aí, para não ter, a hegemonia dos Estados Unidos, a Rússia também, uma grande adversária, ela também dominou essa técnica. Então, nunca tem não tem essa sugestão de um país comandar todos, se não for nos planos. Pode passar, Ana. E aí, sobre os pactos, no Livro dos Espíritos, ele explica sobre pactos. Eu achei essa parte muito interessante, que não existe o pacto, o contrato assinado. O que existe é uma união de ideias, é uma sintonia de sentimentos. Os papéis, eles são os sentimentos, e as letras é o desejo que aqueles espíritos têm, que estão preocupados em vingança. Ele dá um exemplo assim: se uma pessoa quer atormentar o vizinho, ele tem esse pensamento, ele vai atrair outros espíritos, geralmente que querem o mal daquele vizinho, para poder fazer mal a ele.
Acontece que, do mesmo jeito que o homem ele está se utilizando desse espírito, os espíritos também vão se utilizar dele. Deixa eu ver. Então, eles vão ter esse pacto de analogia de sentimentos. Ele atrai esses espíritos maus persistindo no pensamento ruim. E aí eles ficam devedores disso, mas não é um pacto assinado. E também não existe a venda de alma. Miramês pergunta bem assim: como que a gente pode vender a alma se aquele espírito que compra a alma, ele está destinado ao despertamento espiritual? Então, como todo mundo. Então, as coisas do céu, elas não se vendem, elas pertencem a Deus, que criou todas as coisas. É isso. Tá sem som, Diego? Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre os talismãs, né, dos amuletos, sobre as bênçãos, as maldições. Esses dois tópicos vão sintetizar tudo em duas situações, sobre o campo vibracional e o magnetismo. Ele vai explicar esses dois tópicos aí. E vamos começar então pelo talismã. Bom, no talismã, o que a gente pôde aprender aí pelo kardecismo, né, trazendo para os nossos ensinamentos, desde que o mundo é mundo, sempre houve charlatanismo, as fábulas, né? E lembremos aí dos pilares do espiritismo, né? Para poder falar sobre o talismã, para seguir aquele velho ditado: contra fatos não há argumentos. Então, no pilar da ciência, a gente desmistifica essa situação do talismã, onde as histórias diziam que ele tinha poder de influenciar pessoas e causar dores, doenças e problemas. Mas, desvendando essa história, a gente estudou e concluiu-se pela ciência, que o kardecismo apoia e estuda perante a física quântica, que nada mais é do que uma situação que afeta o indivíduo, ou o espírito, que está com um campo vibracional muito baixo, e através das forças magnéticas, que pode ser manipulada tanto por espíritos bons, ou como os encarnados, que nós conhecemos como os médiums, canalizam essas forças e usam ou em prol do bem ou em prol do mal. Na verdade, o talismã, ele passa a ser um misticismo, um coadjuvante na história, acabando virando um folclore, e que, desmistificado pelo kardecismo, pela ciência e em outros campos, não tem poder nenhum, né? Como um item material. O item material não pode imperar sobre o moral, né? Então, o kardecismo trouxe essa explicação para a gente. Então, o que ocorre são pessoas com campo vibracional com baixa vibração, permitindo janelas, né, que acaba virando uma parabólica, e esses espíritos, que a gente conhece como também espíritos zombeteiros ou obsessores, sabendo das fraquezas, né, da má evolução espiritual, se aposta dessa situação para causar esses problemas aí. Então, concluiu-se que tudo não passa-se de fábulas, folclores e charlatanismo, né? Pura superstição. E o povo, né, como sempre na sua ignorância até hoje, desde o passado, permitiu que essas histórias de que a situação de um bem, de um objeto material poderia influenciar alguém, pela ignorância, permitiu-se difundir, disseminar aí, e até nos dias atuais de hoje, muitos acreditam-se nisso. Mas, como eu disse, né, a gente sintetiza tudo em duas situações. É o campo vibracional e a força do magnetismo, que é o que rege o universo. E aí cabe o quê? O bem e o mal, cada um dentro da sua esfera, né? O bem canalizando o magnetismo para gerar até mesmo o dom até de cura, e no mal os espíritos zombeteiros e obsessores também, né, infelizmente, pelo lado mal, utilizam do magnetismo para prejudicar o indivíduo. E isso acabou criando esse mundo lúdico aí para os ignorantes. Mas, desmistificado, o talismã não tem poder. Pode passar, Ana. Vamos lá, coloque sim e não.
Então, aqui, novamente, sempre convergimos aí no magnetismo e no campo vibracional. Então, nenhuma fórmula mágica tem poder sobre os espíritos. Não, de maneira alguma. Uma forma material não pode influenciar nada sobre o espírito, né? O que influencia em si, na verdade, é os pensamentos que estão sendo emanados para aquele objeto. Então, na verdade, não é o objeto em si que é o ator principal, mas ele está dentro daquele cenário, daquele contexto que está ocorrendo naquele momento. Então, as pessoas olham para o objeto e é o que atrai a atenção. E isso acabou girando todo esse misticismo aí, que vem de eras mais remotas. Talismã é um objeto que pode atrair a ajuda de um espírito? Novamente, não. O que ocorre é a emanação dos pensamentos. Se for o positivo, tratado pelo lado do bem, vai atrair espíritos bons. Se for pelo lado do mal, vai atrair espíritos maus. Certas pessoas podem se curar pelo contato através do magnetismo? Sim, sim, com toda certeza. Na nossa doutrina, nós aprendemos a evolução, né? Falamos tanto da reforma íntima, onde a gente procura ser um espírito cada vez melhor e aperfeiçoado, e os médiums e os espíritos já em forma de trabalhador no outro plano conseguem canalizar essa força do magnetismo para curas e outros bens maiores. Deus não houve uma maldição injusta? Não. Deus é soberano, ele é o maior poder que a gente conhece. Conjurar frases sobre Deus jamais vai afetar ele de alguma maneira, mas pode sim influenciar níveis mais baixos, né, de seres que eu digo, seres tanto espíritos como encarnados, tiver em baixa frequência, sim pode afetar e levar a dores e doenças, justamente pelo ponto de maturidade que ele se encontra naquele momento. Então, isso tem mais a ver nos seres menos elevados do que diretamente a Deus. Pode passar, Ana. A bênção pode atrair o bem desejado? Novamente, a gente fala da situação do campo vibracional, do pensamento, né? A gente costuma dizer que a gente é, nessa vida, o que a gente doa para o universo, né? Então, uma bênção, pelo que eu pude apreciar aí nos nossos estudos, ela está, entre aspas, projetada para ser uma bonificação. Na verdade, quando você recebe uma bênção, você já está preparado porque você evoluiu para um novo estágio, né? Você foi merecedor daquela bênção. Então, tudo o que você plantou e fez de bem, você está colhendo em forma de bênção. Então, a maldição vem ao contrário disso, né? Tudo que você plantou de mal, você também vai colher de mal. Então, ele é exatamente o revés da bênção, né? Deus, no seu senso de justiça, né? Não dá as coisas de graça, fazemos por merecer. E quando a gente diz fazemos por merecer, é o sinônimo da palavra bênção. É quando atingimos o grau de maturidade, onde a gente pode fazer uma analogia simples, como, por exemplo, vamos dizer, em artes marciais, nós ganhamos nossas faixas de acordo com o mérito de ensinamento que a gente teve naquele tatame, e vamos evoluindo os graus. Então, no nosso mundo, só uma analogia, tá, bem grotesca, essa é a bênção que ele cita aqui, né? É o grau de merecimento que estamos tendo para poder evoluir para o próximo estágio, para chegar sempre o mais próximo do espírito perfeito. Não adianta você ficar suplicando e pedir por uma manada inteira de pessoas vir te ajudar a suplicar por uma bênção, que isso não vai acontecer. É como eles dizem sobre a senda da justiça divina. Tudo passa pela aprovação de Deus, tá? Então, esse bênção é o nosso mérito por alcance de coisas boas plantadas. Pode passar, Ana, por gentileza. Aqui ele pediu para assinalar as que estavam corretas, né? Então, quanto à maldição, pega mesmo? Novamente, né? Aqui as opções foram a A e a C. Pode até influenciar momentaneamente. Os influenciáveis, como a gente falou, as pessoas com campo baixo de frequência abrem janelas, né? Funciona como uma parabólica, permitindo os espíritos zombeteiros, obsessores,
se apossar ali dos seus problemas e acabar nutrindo um vício deles no mundo que eles tinham quando encarnados, né? Como, por exemplo, vícios de cigarro, bebidas, e eles utilizam nessa situação, mas não é bem uma maldição, né? É uma manipulação da sua fraqueza que eles se apossam para poder se nutrir de vícios que eles não tinham mais no campo dos desencarnados. Deus não escuta uma maldição injusta a quem profere, e ainda torna-se culpado aquele que a manifesta. É o que a gente costuma dizer, né? No nosso ditado popular. Quando nós julgamos uma pessoa, nós nos tornamos tão igual ou pior do que aquela que está julgando, né? Então, a maldição jamais vai ter efeito sobre Deus, mas sim vai ter efeito, com certeza, sobre os menos evoluídos. Por isso que nós estudamos, para atingir cada vez mais um grau mais evoluído, de espíritos mais elevados e puros, por isso fazemos nossas reformas íntimas, cada um ao seu tempo. E nessa situação aí, então, dessas perguntas e respostas, a A e a C são as corretas aí. Pode passar, Ana, por gentileza. Ok, da minha parte acabou então, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Bom, eu vou falar das referências bibliográficas. A gente usou do Allan Kardec o Livro dos Espíritos. Do YouTube, a gente pegou algumas apresentações. O site luzespiritismo.com, algumas situações e desenhos. E do Drauzio Varela no UOL sobre doenças e convulsões. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Ô, Carlos, fiquei alguns minutos aqui sem internet. Eu queria fazer uma colocação interessante pela aula de hoje. Mais uma vez, parabéns para o grupo. Foi muito boa aula. Eu estive analisando aqui uma aula difícil, mas importantíssima, principalmente para aqueles que hoje estudam a mediunidade. Então, uma aula que nós poderíamos aperfeiçoar ela, para que no futuro a gente possa usá-la também nos cursos teóricos, nos cursos de médium. Parabéns pelo grupo, foi muito bom. Algumas falhas houve na internet hoje, mas eu pude observar como é interessante essa participação de vocês, que para mim é uma aula, porque aí a gente vê a influência dos espíritos, tanto bons como ruins, por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que são nossos atos dentro do nosso conceito do livre-arbítrio. E, pessoal, parabéns. É uma aula difícil e vocês já conduziram muito bem. Tenho certeza que se fosse numa segunda vez... E assim, agradecidos pela aula de hoje, vamos sentindo todo... Só falta 5 minutos. Eu estou indo lá no IP Roxo agora. Eu estou indo lá. Vamos agradecendo pela aula de hoje e sentindo todo o amor que a espiritualidade está nos emanando. Vamos vibrar juntos pela paz em todo o universo. Vamos vibrar pelos países que estão em conflito, pelos governantes de todos os países. Vibremos luz pelos cientistas, médicos, terapeutas. Vibremos luz pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos luz também pelos lares, asilos e os orfanatos. Vibremos luz também pelos suicidas. Vibremos por todas as religiões em torno de Jesus. Vibremos também pela propagação do Evangelho. Vibremos pelos lares. Vibremos também por nós mesmos e agradecidos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.